Meus amados, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Que o Senhor mesmo nos abençoe e fale ao nosso coração através da sua palavra nesse momento. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8, é o texto que quero ler a partir desse momento. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Muitas vezes faziam isso os fariseus. Muito bem, continuando. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe onde que tendes necessidades antes que lhe pensais. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite dentro da proposta que nos traz uma pergunta muito relevante. Por que precisamos orar? Daqui a pouco nós vamos pensar aqui em algumas respostas para essa pergunta. Mas, meus irmãos, todos os ensinamentos do Senhor Jesus são de extrema necessidade para a vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, de todo o seu povo. E com a oração não é diferente. Jesus ensinou sobre diversos assuntos e não deixou de forma alguma de lado sobre a questão da oração. Jesus ensinou de forma muito coerente com aquilo que ele mesmo praticava a respeito da oração. Também, a oração é o único meio de nos ligar diretamente com Deus, conforme Mateus capítulo 18, versos 18 a 20. Ali tem um destaque, um ensinamento todo especial, onde Mateus ali escreve no seu evangelho. Depois você pode dar uma lida nesse texto e perceber então que tem muito a ver com aquilo que acabo de falar. Também quando nós percebemos a respeito do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a primeira parte do versículo que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu diria que sem oração na vida é impossível ser atendido por Deus. Irmãos, isto é uma afirmação extremamente bíblica. Como sem fé é impossível agradar a Deus, então é muito coerente quando eu faço esta afirmação que sem oração na vida é impossível ser atendido por Deus. Porque Deus quer que nós também venhamos nos relacionar com Ele por meio da dinâmica da oração, buscando a sua presença em todo o tempo para que Ele venha nos ouvir e venha também nos responder para o louvor da sua glória. Pois bem, precisamos então trazer nossos pensamentos justamente para uma proposta bíblica nesse momento e para que tenhamos algumas respostas coerentes com a própria palavra de Deus mediante a pergunta do nosso assunto para esse momento. Por que precisamos orar? Em primeiro lugar, precisamos orar por ser ensinamento do Senhor Jesus. Aqui já seria um ponto a considerar literalmente, que todos nós devemos nos atentar para esta grande verdade, porque Jesus ensinou a respeito de oração. Ele não ensinou apenas a respeito de diversos assuntos que trouxe aos seus discípulos, mas ele também trouxe à tona a respeito do ensinamento de oração, tanto falando como vivenciando com a sua própria vida. O texto aqui de Mateus nos faz considerar exatamente isso. Não olhando para todos os versos lidos aqui, mas olhando para o versículo 6, que está dentro de um contexto de postura, de comportamento e como se deveria fazer os discípulos em relação a esse comportamento de oração. E Jesus traz algumas instruções aqui no versículo 6 de Mateus capítulo 6, quando ele diz: Tu, porém,
quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Já podemos perceber que Jesus, ele desconsidera aquilo que é feito no versículo 5, no versículo 7, e no versículo 8 também, aonde se fazia algumas orações que não eram coerentes, que não tinha nada a ver com os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Mas aqui ele diz qual deve ser a maneira pessoal, o que deve ser feito diante do Senhor de forma secreta. É claro que aqui, meus amados, não tem nada a ver no que diz respeito ao coletivo da Irmandade na igreja, orando por pedidos específicos, e aonde ali juntos vamos estar suplicando e clamando a Deus por pedidos que chegam até nós. Mas aqui fala de um relacionamento pessoal, de uma busca pessoal a sós com Deus. Por isso Jesus orienta seus discípulos a não fazer aquilo que os outros faziam, conforme ele destaca no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 8 também, ali quando ele considera a respeito a não fazer como faziam os gentios. E aí então nós precisamos entender que Jesus lhe diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, entra naquele lugar secreto, onde estará você somente, sem ter outras pessoas à sua volta, juntamente com o Senhor, uma oração pessoal, individual, de uma busca do Senhor. E ele diz: e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. É realmente entre você e o Pai Celestial, entre nós e o Pai Celestial. E ele diz: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está dizendo que não se deveria fazer como muitos outros faziam, de forma pública, para ser visto pelos homens. Mas aqui diz respeito de nós sermos vistos em secreto somente pelo Deus eterno. Aquele que vai acolher as nossas orações, aquele que vai acolher as nossas petições, aquele que vai acolher o nosso clamor, e ele mesmo irá fazer a sua vontade mediante aquilo que nós estamos fazendo em secreto diante do Senhor. Meus amados, há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos ter este exemplo prático na nossa vida. Em estarmos no nosso lugar secreto, no quarto da nossa casa, um lugar onde tão somente estará nós e o Senhor, uma busca pessoal, de forma que somente o Senhor naquele lugar é quem estará nos ouvindo, quem estará nos presenciando, de forma que nós estaremos deixando claro que estamos buscando a sua presença, porque necessitamos dele para nos dar respostas que sejam de acordo com a sua vontade. Então esse é o primeiro ensinamento de Jesus. E a resposta que temos, por que precisamos orar? Precisamos orar por ser ensinamento do Senhor. Se esse ensinamento do Senhor, ele é muito direto, a forma como devemos fazer no sentido individual, no sentido em que vamos estar a sós com Deus, para levar a ele então as nossas petições e os nossos clamores à sua presença. Por que precisamos orar? Em segundo lugar, precisamos orar por ser uma ferramenta para combater as nossas fraquezas. Esse ensinamento Jesus ele declarou aqui no livro de Mateus mesmo, lá no capítulo 26, versículo 41. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, quando ele foi orar, ele levou alguns dos seus discípulos. Veja o que ele diz no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar por ser uma ferramenta para combater as nossas fraquezas. Jesus destaca aqui de forma muito clara o porquê precisamos orar, o porquê precisamos vigiar. Muitas vezes vigiar e orar estão ali estreitamente ligados, estarmos atentos a todas as coisas que nos cercam e se por acaso vão nos trazer algum dano.
Por isso a vigilância é importante, e esta vigilância deve ser regada à base de oração. E aí Jesus deixa muito claro que esta ferramenta, ela servirá para combater as nossas fraquezas quando nós entendemos aquilo que é dito sobre vigilância. Ou seja, o vigiar diz respeito a estarmos atentos tanto às questões frágeis em nós, tanto às coisas que nos cercam, que queiram tragar as nossas vidas, que queiram de alguma forma arrumar uma armadilha, um laço e nos apanhar mediante as nossas fraquezas. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A ideia aqui que mantendo a vigilância, a base de oração, nós estaremos, irmãos, sendo fortalecidos, sendo encorajados, estando literalmente atentos com as questões no que diz respeito às tentações. E as tentações sempre vão tocar no que diz respeito a fraquezas que podemos em algum momento expressar. Ou mesmo sendo coerente, nós sabemos que temos as nossas fraquezas. Porque ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós temos essa ferramenta da oração para combater as nossas fraquezas, e essas fraquezas, elas são reveladas no que diz respeito às atitudes, o comportamento da nossa carne, aonde reside literalmente as suas fragilidades, e que sempre são tendenciosas a nos afastar da presença do Senhor. Então, meus amados, por que precisamos orar? Precisamos orar por ser uma ferramenta para combater as nossas fraquezas. Nós temos realmente muitas ferramentas bíblicas e dentre elas esta ferramenta da oração. E para isso nós precisamos usá-la em momento oportuno, até mesmo porque não sabemos qual o momento que seremos atraídos pelo pecado, qual o momento que seremos tentados mediante a fraqueza da nossa carne, mediante a fraqueza que poderá, meus amados, surgir em qualquer momento. E isso pode nos levar realmente a uma situação bem desagradável. Por isso Jesus nos deu esta ferramenta da oração para fazermos uso da mesma em momentos oportunos, em todo o tempo, porque não sabemos em que momento seremos levados a uma tentação e a ceder essa tentação. Vigiai e orai. Temos a ferramenta para combater as nossas fraquezas com toda certeza. Por que precisamos orar? Em terceiro e último lugar, precisamos orar por ser uma necessidade de todos os discípulos de Jesus. É uma necessidade minha, sua, e uma necessidade dos discípulos do passado e dos discípulos do presente século. Precisamos orar por ser uma necessidade de todos nós, de todos os discípulos, de todos os seguidores de Jesus. É justamente o que considera Lucas no seu evangelho, no capítulo 11. Ele destaca para nós, no primeiro versículo do capítulo 11, ele diz de forma muito categórica o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. É bem verdade que aqui em Lucas capítulo 11, versículo 1, ele está dentro de um contexto no que diz respeito à oração dominical ou à oração do Pai Nosso. Quando os discípulos viram que os discípulos de João oravam, e aí foram pedir para que Jesus os ensinasse a orar. E aí Jesus os ensinou a chamada oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. E aqui, meus amados, nós entendemos a respeito dessa necessidade de orar. Porque realmente foi uma necessidade dos discípulos, é uma necessidade de nós hoje também. Isso quer dizer que nós estamos
constantemente aprendendo a orar diante do Senhor, para que não sobressaia a nossa vontade, para que não sobressaia os nossos desejos, para que não sobressaia os nossos anelos e assim por diante. Por isso, os discípulos, eles estão também pedindo ao Senhor que os ensinassem a orar. Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Meus irmãos, eu diria que de uma forma, claro, dentro do seu contexto, os discípulos ainda não tinham essa dinâmica, não tinham essa destreza, não tinham essa estabilidade, não tinha isto que era muito natural, a falar com Deus, a estar realmente orando diante do Senhor. Não era uma coisa comum para eles até então. Por isso eles ficaram admirados em que os discípulos de João oravam, e eles queriam fazer o mesmo. Isso quer dizer também, meus irmãos, que mesmo que nós hoje saibamos verbalizar diante de Deus em oração, falar com Deus, nós estamos dia após dia aprendendo com Jesus no que diz respeito a esse aspecto, a esta nobreza da oração. Nós precisamos pedir, não uma semelhança dos discípulos, mas também para que o Senhor nos ensine a orar, de forma que sejamos coerentes com os seus ensinamentos, de forma que sejamos realmente ali, meus amados, dentro de uma proposta bíblica muito coerente, muito estreito com as verdades da palavra de Deus, em rogarmos ao Senhor que Ele realmente nos conduza e nos ensine a respeito da oração, de forma que nós vamos entender que essa é a nossa necessidade, a necessidade de aprendermos no que diz respeito a este relacionamento nobre, extraordinário, de falarmos com Deus, de dialogarmos com Deus e de expressar todas as nossas necessidades diante do Senhor. Por que precisamos orar? Precisamos orar por ser uma necessidade de todos os discípulos de Jesus, necessidade no que diz respeito a um aprendizado saudável e necessidade no que diz respeito das nossas próprias necessidades inerentes em nós e que precisamos do auxílio, da ajuda, da direção do Senhor, porque somos frágeis e nada podemos fazer se não for pelo Senhor. Por isso nós precisamos e necessitamos orar à semelhança dos discípulos do Senhor Jesus. Por fim, meus amados irmãos, poderíamos acrescentar ainda que precisamos orar para estreitar nosso relacionamento com Deus. Precisamos orar para pedir perdão a Deus por nossos pecados e faltas. Precisamos orar por uma vida de submissão ao Espírito Santo. Precisamos orar para que Deus nos santifique para uso dele. Precisamos orar por uma vida de fidelidade a Deus e a sua obra. Precisamos orar para que Deus nos ajude a praticarmos a verdade da sua palavra. Precisamos orar, porque sem a prática da oração não é possível um relacionamento saudável com Deus. Por que precisamos orar? Dei algumas respostas das quais não foi de forma alguma discorrido aqui, mas o que eu acabei de citar agora há pouco diz respeito a todas as nossas necessidades de orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Meus amados, que o Senhor nos abençoe com esta breve reflexão e que sirva de combustível para nós, sirva para realmente acender dentro de nós, no que diz respeito a este ímpeto, a este desejo, a esta vontade, a essa necessidade que precisamos realmente de buscarmos ao Senhor. E aí nós temos, claro, da parte de Deus, toda a direção da sua palavra para a nossa vida nesse requisito de oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção da tua palavra. Obrigado por esta breve reflexão aos nossos corações. Nos anime, nos fortaleça e nos desperte, nos dê, Deus, a sabedoria e a capacidade de entendermos, à luz da tua palavra, por que precisamos orar.
mediante algumas necessidades que vimos aqui, Senhor, sejam todas elas claras para os nossos corações, de maneira que aprendamos hoje, amanhã e sempre com a tua palavra, para o louvor da tua glória. Guarde teu povo, abençoe teu povo e nos visite com a tua graça, com o teu poder, para teu louvor e glória. Essa é a nossa oração, louvor e gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Abraço a todos e até breve, pela graça de Deus.